Paz e alegria do Senhor. Nós estamos reunidos para mais um culto online da Igreja Batista de Jerusalém. E é uma alegria nós estarmos juntos, mesmo que seja através do meio digital. Fique juntinho aí da sua família, se aproxime. Se você está sozinho, saiba que nós estamos juntos aqui e participando aí, inclusive através do chat e conversando uns com os outros. E essa é uma bênção do Senhor para nós. Nós também queremos falar com as crianças nesse momento. As crianças são muito importantes para o nosso ministério. E hoje é o último dia do mês. Esse mês é chamado de Maio Laranja. Várias organizações sociais têm trabalhado acerca da exploração de crianças. E a palavra de Deus tem alguma coisa para nos dizer sobre isso. Eu quero que as crianças escutem e os pais também. A palavra do Senhor que está em Romanos 6, versículo 13. Ela diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça. É muito importante nós ensinarmos para as nossas crianças, e vocês crianças precisam aprender isso, que o corpo nosso, ele pertence a Jesus, ele pertence a Deus. Então, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo deve ser sempre algo que Deus se agrada. Nunca usarmos o nosso corpo, usarmos os nossos membros do nosso corpo para fazer algo que Deus não gosta, que Deus não se agrada. Nós devemos sempre lembrar isso e cuidar do nosso corpo para que Deus se agrade de nós, para que Ele se alegre com a gente. Então, proteja o seu corpo, cuide dele e faça sempre com o seu corpo aquilo que Deus deseja. É isso que esse versículo está dizendo para nós. Quero agora orar com todas as crianças e também com os pais, para que nossos filhos sejam protegidos e guardados de todo o mal que existe nesse mundo, vivam uma vida santa que agrade ao Senhor e dessa forma cresçam saudáveis e possam então continuar na sua vida bem-sucedidos conforme o padrão de Deus. Vamos orar então agora pelas crianças, que eles sejam protegidos da violência desse mundo, guardados no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós oramos agora pelas nossas crianças, ó Senhor, no mundo em que há tanta exploração, Senhor, de todo tipo e violência contra crianças. Muitas, Senhor Jesus, das crianças que nós conhecemos têm sofrido com essas violências, têm sido até mesmo exploradas, Senhor Jesus, de todas as formas. Ó Pai, mas os nossos filhos guarda-os e protege-os, ó Pai. Ó Senhor, que eles possam, Senhor Jesus, usar o seu corpo, Senhor, com temor do Senhor. Ó Senhor, que os seus membros, que o seu corpo inteiro, Senhor, seja guardado em santidade. Que o Senhor os proteja, Senhor, da violência, ó Senhor, de toda perversidade, maldade que existe nesse mundo, ó Senhor, e que eles possam, Senhor Jesus, dessa forma glorificar o teu nome e crescerem, Senhor Jesus, saudáveis, ó Pai, para, Senhor, que a sua vida seja uma vida frutífera na tua presença. Protege, Senhor Jesus, as nossas crianças, guarda-os, ó Senhor, e também nos ajuda como pais, ó Senhor, como membros da igreja, podemos ensiná-los, ó Senhor, como membros do corpo de Cristo, podemos ensiná-los, ó Senhor, a também viverem a sua vida, ó Senhor, de forma que o Senhor se agrade. Essa é a nossa oração e nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. É muito bom mais uma vez poder estar aqui e ter esse momento de louvor ao Senhor, onde podemos abrir nossos lábios, realmente nos derramar na presença desse Deus maravilhoso. Em cada canção você possa realmente ter a sua fé firmada cada vez mais em Cristo, crendo que Ele é poderoso, crendo que Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente imagina ou possa querer em nossas vidas. Ele é poderoso, Ele é grande. Que nossa fé realmente esteja nele, que nossa confiança realmente esteja nele, e sempre venhamos realmente nos debruçar e realmente crer cada dia mais nesse Deus maravilhoso que nós servimos.
Confio em ti.
Chegamos a um momento bastante importante do nosso culto, que é o nosso momento de ofertas. Eu quero ler para você hoje uma parte da leitura que nós faremos para a mensagem dessa noite. Ela também fala acerca das questões materiais, das questões financeiras, econômicas. O texto está em Deuteronômio capítulo 30, versículos 9 e 10. Ele diz assim: então o Senhor Deus abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos nesse livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Enquanto eu meditava sobre que palavra eu traria nesse momento tão importante no nosso culto, eu pensei que eu deveria dizer a você o meu testemunho, ou seja, por que razão eu oferto, por que razão eu entrego na igreja os dízimos do meu salário, do meu trabalho. E pensando bastante, eu posso dizer para você com segurança que eu faço isso por uma questão de obediência. Obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus é decisivo para a nossa vida. A prosperidade que esse texto fala, ele fala de uma prosperidade do nosso trabalho, ele fala uma prosperidade naquela época rural de agricultura, então do trabalho da agricultura e até mesmo dos filhos. Ela é uma consequência da obediência. Muitas vezes, quando nós perseguimos a prosperidade foge de nós. Mas quando nós nos dedicamos a obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor, então o Senhor envia sobre nós todas essas coisas. Então o Senhor se alegra conosco e nos abençoa. E é justamente isso que eu quero dizer para você. O momento de oferta não é um momento de nós pensarmos: será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me dar? Ele é fiel. Ele é fiel e a vontade dele é nos abençoar. Mas a bênção do Senhor está condicionada à nossa obediência. Quem segue o Senhor, quem faz a vontade de Deus, essa pessoa será abençoada. Um momento ou outro, pode demorar um dia ou outro dia, mas ela vai ser abençoada, porque Deus abençoa aqueles que o seguem, aqueles que o obedecem. Por isso, nós devemos ofertar por uma questão de obediência, devemos trazer o dízimo por uma questão de obediência, sabendo que quando nós obedecermos a palavra de Deus, quando nós obedecermos ao Senhor, Ele certamente nos abençoará. Então eu quero convidar você hoje a ofertar e apresentar os seus dízimos na casa do Senhor, não por outro motivo ou por outra razão. Faça isso simplesmente como um sinal da sua obediência ao Senhor, de que você leu a Bíblia, entendeu que a palavra de Deus ensina a ofertar, ensina a trazer os dízimos, e que você vai praticar isso porque você deseja obedecer a Deus. E depois pode ficar tranquilo. Deus não falha, Ele é fiel, Ele vai abençoar você. Aqui na tela estão aparecendo os dados para a sua transferência ou depósito online, então você pode fazer isso online. Ou você também pode trazer sua oferta aqui na igreja, é só marcar com um dos nossos pastores, o pastor Beto, o pastor Saulo, telefona e marca para você poder vir trazer a sua oferta. Ela vai ser então depositada a partir aqui da igreja. Então, faça isso, coloque a sua oferta diante do Senhor. Nós vamos orar agora pelas suas ofertas, para que você seja obediente ao Senhor. Porque a bênção do Senhor não falha, Ele é fiel. Preciso saber se nós seremos fiéis a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, quero te apresentar todos os teus filhos, ó Pai, que estão ouvindo, para que eles sejam obedientes a Ti. Para que eles desejem, Senhor, fazer tudo o que o Senhor ordenou. Porque eu sei que assim eles serão abençoados. Guarda o Senhor Jesus de todas as dificuldades e problemas. E se eles têm obedecido ao Senhor,
eu estou seguro, Senhor, que o Senhor também trará sobre eles todas as bênçãos que o Senhor prometeu. Essa é a nossa oração e nossa súplica. Em nome de Jesus. Amém. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. A nossa mensagem de hoje
É uma igreja saudável, segue as palavras de Deus. Nós vamos nessa sequência de como é uma igreja saudável. A nossa leitura hoje está em Deuteronômio 29 até o capítulo 30, versículo 10. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersarem entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor e o seu Deus e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. E ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei. E se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Nós vivemos tempos bastante difíceis para a igreja brasileira. A igreja cresceu muito e diversos movimentos, muitos deles controvertidos, perturbam a verdadeira fé, a fé bíblica. Principalmente o que nós podemos chamar de uma teologia relacional, onde as pessoas procuram a verdade em experiências particulares. E então elas querem sentir algo, elas querem experimentar algo. E na particularidade dos seus sentimentos, elas começam a terem opiniões diversas e divergentes. E cada um acredita em Deus de uma forma. E a gente ouve frequentemente as pessoas dizerem: eu não acredito em um Deus assim, eu acredito em um Deus desse jeito, eu acredito em um Deus... Por quê? Porque o seu entendimento da verdade relativa à fé, o seu entendimento da fé, depende de experiências particulares que são diferentes para cada pessoa. E aí a igreja mais conservadora reage. Mas ela não reage voltando necessariamente às Escrituras, ela reage voltando a uma teologia que apareceu a partir do século XVI e veio até meados do século passado, uma teologia
que depende da filosofia, ela depende da lógica, depende do pensamento filosófico, do pensamento lógico. Então, toda essa teologia termina também, do mesmo modo como a verdade é particularizada por alguns, essa teologia também termina artificializando, se a gente puder dizer isso, a verdade, de modo que essa verdade se torna um arranjo muito bonitinho, muito lógico, mas não necessariamente corresponde à verdade bíblica. O texto que nós estamos examinando mostra uma terceira via, uma terceira forma. Ela aponta para uma teologia bíblica que se concentra na revelação de Deus para fazer a vontade de Deus de todo o coração e de toda a alma. E é isso que nós vamos ver hoje. Como uma igreja sadia deve buscar a revelação de Deus, como uma igreja sadia deve buscar a palavra de Deus de modo que ela possa viver de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com sensações, não de acordo com experiências particulares, não de acordo com eu acho isso, eu acho aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, nem de acordo com lógicas e com filosofias e com teorias e com sistemáticas que também desviam da verdade, mas buscando a revelação de Deus para o propósito dela, para aquilo que o Senhor a propôs. Vamos olhar nesse texto, então, como isso é feito, de que maneira isso é realizado. Nós estamos lendo Deuteronômio. Deuteronômio significa a repetição da lei, ou mais apropriadamente, uma cópia da lei, segundo Deuteronômio 17:18, de onde o nome do livro foi tirado. Basicamente, o que nós temos em Deuteronômio é uma repetição da lei e acrescentando alguns aspectos ou algumas aplicações que não tinham sido apresentados lá no Sinai depois da saída do Egito. Então, veja bem, o que aconteceu? Israel ficou escravo no Egito durante aproximadamente 4 séculos, e agora, então, o Senhor envia Moisés, esse povo é liberto depois das 10 pragas, sai, e durante algumas semanas ele viaja até chegar ao Sinai, onde ele acampa. Ali o Senhor revelou a palavra dele, e por escrito, então, Moisés trouxe ao povo aquilo que Deus quer, qual é a vontade de Deus. E o povo continuou a sua caminhada em direção à terra prometida. Mas, como o Senhor disse, eles ficaram circulando no deserto, em contato com as tribos, em contato com as civilizações ali naquela região, e circularam pelo deserto durante muitos anos. E agora eles, então, passam a se encaminhar com mais objetividade para a terra prometida e chegam às campinas de Moabe. Se você olhar no mapa, você vai ver o Rio Jordão e depois você vai ver o Mar Morto. Então, olhando para o mapa do lado direito ali do Mar Morto, no final ali do Jordão, quando o Jordão entra no Mar Morto, estão ali as campinas de Moabe. Naquela região, então, aqueles entre 1 e 2 milhões de pessoas acamparam ali e ficaram esperando para poder entrar na Terra Prometida, porque havia algo que ia acontecer muito sério. E isso era a sucessão de Moisés. Moisés não entraria na Terra Prometida, Moisés não continuaria a partir dali, ele iria transferir a liderança para Josué. E o que ele faz antes de transferir a liderança para Josué é repetir toda a lei, toda a palavra de Deus que estava escrita. Tudo aquilo que foi escrito, então Moisés agora repete, para que o povo se lembrasse da palavra de Deus, para que o povo entendesse a palavra de Deus. E ele acrescenta, ainda olhando ali para a entrada da Terra Prometida, ele ainda acrescenta algumas coisas, sabendo como é que seria agora essa entrada na Terra e o contato com as civilizações pagãs que viviam ali, como isso funcionaria, como seria isso. Então ele vai trazer muitas instruções para que o povo pudesse aplicar a palavra de Deus à sua vida de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que
que estavam dizendo. Seria, então, o ano 1423 antes de Cristo, portanto, século XV antes de Cristo. Esse é, então, o livro de Deuteronômio, uma repetição da lei. Moisés escreve tudo novamente, dá ainda algumas instruções adicionais e termina o livro transferindo a liderança para Josué. Esse livro pode ser, então, dividido em 3 discursos e a conclusão com os últimos momentos da vida de Moisés. O que nós estamos examinando está dentro do terceiro discurso. O terceiro discurso vai do capítulo 29, o capítulo 29 todo, e o capítulo 30. E esse discurso, então, ele afirma ou recapitula as exigências da lei, da aliança. Por que essa aliança é importante? O que ela exige? Né? E a aliança ela pode ser resumida em uma frase que vai permear toda a escritura do Antigo Testamento. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Né? Então, esses 2 capítulos, eles retomam esse tema da aliança e insistem sobre eles, e aí o povo pode perceber como essa aliança é importante, como é decisiva para a vida deles como nação, como povo escolhido de Deus. E aí nós temos, então, dentro do capítulo 29 e 30, nós temos ali uma dobra, vamos dizer assim. De um lado, no finzinho do capítulo 29, dos versículos 16 ao 28, estão as punições, as maldições para quem quebrar a aliança com o Senhor, para quem desobedecer essa aliança e não observar que Deus é o seu Deus, ele deve viver de acordo com a vontade de Deus. Então vem o versículo 29, que foi o primeiro na nossa leitura. Esse versículo 29 é importante porque ele vai dizer que, olha, tem coisas que a gente não sabe, mas tem coisas que a gente sabe. E as coisas que a gente sabe, a gente precisa obedecer, a gente precisa seguir, a gente precisa fazer. Não é? E aí, então, nós temos os 10 versículos do capítulo 30, que vai falar das promessas de Deus, das bênçãos de Deus para as pessoas que obedecerem, que colocarem em prática a sua aliança. Para que a gente entenda essa passagem, eu quero ler para você um versículo que está um pouco antes, que foi citado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo citou 2 versículos desse terceiro discurso do Deuteronômio, capítulo 29 e 30. Ele citou um versículo no começo do discurso, capítulo 29, e ele citou um versículo no final do discurso, no capítulo 30. No versículo 29, a citação do apóstolo Paulo está em Romanos 11:8. Ele citou Deuteronômio 29:4, que diz: mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Essa é uma passagem bastante interessante, porque 700 anos depois de Moisés, Isaías recebeu de Deus o encargo de profetizar em uma condição muito semelhante a essa. As pessoas teriam um coração incapaz de perceber a verdade, porque seus olhos não enxergavam, não discerniam e seus ouvidos não ouviam. Então, tanto Moisés, como Isaías, como Jesus, como também Paulo falaram disso. Muitas vezes você ouve a palavra, mas não entende o que está ouvindo. Muitas vezes você vê a palavra, mas não entende o que está vendo. Muitas vezes você pensa na palavra, mas o seu coração não processa, não entende, não compreende isso. E esse é o problema. Porque quando nós não entendemos a palavra de Deus, nós não praticamos a palavra de Deus. E quando nós não praticamos a palavra de Deus, vem sobre nós as consequências ruins disso.
Então nós precisamos ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, sentir, perceber a palavra de Deus, para que então a gente pratique e então nós recebamos as bênçãos do Senhor. Se nós não conseguirmos essa sequência de o nosso coração entender a palavra de Deus, porque a gente está vendo e percebendo, a gente está ouvindo e entendendo, nós teremos dificuldade para praticar a palavra de Deus. Nós não somos sadios. Uma igreja sadia é uma igreja que é capaz de ver a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de perceber, de entender com seu coração a palavra de Deus e colocá-la em prática. Porque para essa igreja, para esse povo, Deus derramará a sua bênção, trará a sua bênção sobre eles. Agora, se o povo tinha dificuldade de entender, se o povo tinha dificuldade de perceber, tanto na época de Moisés, como na época de Isaías, como na época de Jesus, como na época de Paulo, sempre há pessoas com dificuldade de entender. Sempre há pessoas que olham, mas não conseguem discernir. Ouvem, mas não conseguem entender. Pensam, mas o seu coração não se apercebe da realidade, da profundidade daquilo que estão vendo, aquilo que estão olhando. Qual é a solução apontada por Moisés, por Isaías, por Jesus, por Paulo? É continuar pregando, é continuar ensinando, é continuar insistindo em buscar a palavra de Deus, até ver, até ouvir, até entender, para então praticar, e então receber a bênção de Deus, receber o cuidado de Deus, receber a ação de Deus, a salvação de Deus sobre a sua vida. Por isso é que nós, mais uma vez, estamos procurando a palavra de Deus, para que os nossos olhos vejam e percebam, para que os nossos ouvidos ouçam e entendam, para que o nosso coração sinta, se comprometa com a prática da palavra, e para que então o Senhor nos abençoe. Vamos então prestar bem atenção nesse texto. É interessante porque algumas pessoas se assustam com o tempo e a atenção que nossa igreja dedica à palavra de Deus. E elas então pensam, será que não era melhor ir para uma igreja onde eu vou ter mais experiências, onde eu vou ter mais emoções? E eu quero dizer para você que a bênção de Deus depende de você entender essa palavra. Enxergar, ouvir, entender. É por isso que a gente precisa se dedicar a isso. É por isso que eu quero olhar com você estes 11 versículos cuidadosamente. Para que você veja, para que você ouça, para que você sinta a palavra de Deus. E então você possa praticá-la. Porque eu sei que se isso acontecer, Deus libertará, Deus abençoará, Deus guiará a sua vida para coisas gloriosas, para coisas maravilhosas. Então vamos prestar atenção nesse texto. A primeira pergunta que eu quero fazer para esse texto, para entendê-lo melhor, é que depois de profetizar a incidência de todas as maldições previstas na lei sobre aqueles que abandonassem a aliança com Deus, a que conclusão Moisés chegou? E a resposta está no versículo 29 do capítulo 29. 29 e 29. Ele começa dizendo as coisas, né? E qualquer comentarista percebe que esse versículo ele é um pico, ele é um ponto alto em
todo esse discurso do capítulo 29 e 30, e um ponto alto em todo o livro de Deuteronômio, em todo o livro, em todos os 5 livros do Pentateuco, em toda a palavra de Deus. É um ponto alto, um ponto importante, como sinalizador entre a desobediência e a obediência. Uns desobedecem, outros obedecem. Qual é a diferença? Qual é o ponto de retorno, ponto de volta? Qual é o cotovelo dessa relação entre os que desobedecem e os que obedecem? E ele então continua dizendo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. É bastante interessante porque ele menciona 11 vezes essa expressão, o Senhor nosso Deus, ou o Senhor vosso Deus, como ele faz no capítulo 30. Ele associa o nome de Deus, Jeová, aquele que é, com uma designação de Deus, que é Elohim, que é o Todo-Poderoso. A raiz é a palavra poderoso, mas ela é aumentada por 2 vezes para poder dizer quão poderoso é Jeová. E esse Deus tão poderoso, a Ele pertencem todas as coisas que estão cobertas, aquelas coisas que nós não conseguimos ver, aquelas coisas que nós não conseguimos olhar, aquelas coisas que nós não entendemos. Todas essas coisas pertencem a esse Deus Todo-Poderoso. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele entende tudo. Não há nada oculto para o Senhor, não há nada escondido para Ele. Aquilo que os filósofos se perturbam para entender e nunca entendem, Deus sabe. Aquilo que os cientistas pesquisam, procuram, mas não conseguem alcançar, não conseguem entender, Deus sabe, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe, Ele conhece, Ele entende. E então ele diz logo em seguida: mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Portanto, há coisas que nós não entendemos, muitas coisas que nós entendemos. A maior parte das coisas nós não sabemos. E mesmo as pessoas que foram às universidades, as pessoas que fizeram a pós-graduação e o doutorado, e os pesquisadores que gastam grandes verbas, não sabem, mas Deus sabe. Porém, há coisas que nos foram reveladas. E, obviamente, ele está se referindo às Escrituras, a coisas que Deus nos disse, a coisas que Deus nos mostrou, a coisas que Deus nos deu entendimento a nós e aos nossos filhos para sempre. Portanto, ele está dizendo que para nós, hoje, para os nossos filhos hoje, e também para sempre, isso é, para aqueles que vierem depois de nós, existem coisas reveladas. E então, Moisés nos diz por que essas coisas nos foram reveladas. Ele diz: para que sigamos todas as palavras desta lei. Portanto, o propósito da revelação bíblica, o propósito da revelação de Deus não é nos dar um conhecimento exaustivo, não é para você colocar um livro de teologia debaixo do braço e dizer: eu sei tudo sobre Deus. Não sabe. Eu sei tudo sobre a vida. Não sabe. Eu sei todos os mistérios. Não sabe. A maior parte das coisas nós não sabemos. Mas há coisas que nos foram reveladas. Há coisas que nós sabemos. E estas coisas que nos foram reveladas e que nós sabemos são para que nós sigamos todas as palavras desta
lei. Esta que está escrita. Moisés está se referindo à lei que está escrita, aquela que ele acabou de repetir, para que sigamos todas as palavras desta lei. O fim da revelação, aquilo que nos foi revelado, é para nós seguirmos. E ele vai usar um substantivo para dar um número aqui. Ele diz, como no hebraico, o termo kol, que quer dizer inteiro, é para não faltar nada de todas estas palavras. Cada palavra, toda ela, toda a Escritura, precisa ser colocada em prática. Elas nos foram dadas para que a gente observe, para que a gente siga, para que a gente pratique. A segunda pergunta que nós precisamos fazer para esse texto é que, dizendo as coisas que são reveladas na lei para serem seguidas, qual poderia ser a condição daqueles que sofreram as maldições da desobediência? Ou seja, o texto anterior falou da desobediência. O texto anterior disse que as pessoas desobedecendo sofreriam maldições. Inclusive, de uma maneira bastante drástica, Moisés trata dessas pessoas que apostatam, se desviam, se afastam do Senhor. Mas agora ele disse que as coisas reveladas são para nós seguirmos. E se alguém que estava desobediente, que não estava seguindo, que não estava fazendo a vontade de Deus, agora se resolve então a seguir, a fazer a vontade de Deus, quais seriam as condições? A resposta está em Deuteronômio capítulo 30, os versículos 1 e 2. Ele começa dizendo quando, então ele vai revelar para a gente uma condição de situação, né? Uma condição de tempo. Em que situação é que se muda da maldição, então, para a obediência e a bênção? Da maldição da desobediência e da bênção da obediência. Quando é que isso acontece? Ele diz, quando todas estas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações. Portanto, a primeira condição é quando você ver a palavra de Deus se cumprir. Quando essas pessoas vissem a palavra de Deus se cumprindo. Quando estivessem acontecendo sobre elas bênçãos e maldições. Quando elas estivessem percebendo o cumprimento da palavra de Deus, né? E isso é bastante interessante, porque muitas pessoas, mesmo estando debaixo de maldições, mesmo vendo o mundo se acabar em volta dela, porque estão longe de Deus, porque não estão fazendo a vontade de Deus, elas não entendem isso. Mas algumas pessoas percebem, quando vocês perceberem, quando essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês, quando elas estiverem acontecendo, lhes sobrevindo, quando vocês estiverem vivendo isso, percebendo isso. E é interessante que ele fala de bênçãos e maldições, mesmo você estando na desobediência, porque a palavra de Deus é uma só. Deus não muda. É uma coisa só, a palavra de Deus é uma coisa só. Porque até mesmo aquilo que nós interpretamos como maldição, aquilo que a gente interpreta como negativo, é aquilo que nos leva a nos convertermos, é aquilo que nos avisa que estamos errados. Deus é bom. Ele não pode ser tentado pelo mal. Portanto, até mesmo as maldições de Deus são bênção para nós, porque elas nos educam, nos corrigem, nos levam de volta ao Senhor. Então, a primeira coisa é que, ou quando essas bênçãos e maldições lhes sobrevierem, quando os atingirem, quando acontecerem na sua vida, quando a gente olha ao nosso redor e vê se cumprindo a palavra de Deus, vê que a palavra de Deus está se cumprindo, você se afasta de Deus, você desobedece a Deus, então todas essas coisas vêm contra você. E agora, então, a segunda condição é: e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com
com tudo que hoje lhe ordeno. Então, quando você se voltar ao Senhor, a situação vai mudar. Quando você procurar novamente o Senhor, quando ao procurar o Senhor, você se propor a obedecer o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Isto é, da sua mente, da sua razão e também das suas emoções, da sua motivação. Quando você se propor a isso, então as coisas vão mudar, né? De acordo com tudo o que hoje lhes ordeno. Moisés volta a mencionar a palavra de Deus, volta a mencionar que é aquela lei que está escrita, é ela, não é uma ordem arbitrária de Moisés, algo que ele acha, algo que ele pensa, mas é a palavra de Deus. A terceira pergunta que nós vamos fazer para entendermos esse texto é que no retorno à obediência das coisas reveladas, a obediência das coisas que foram reveladas, qual seria a ação de Deus quanto às questões sociais? Porque algumas das maldições, elas estavam relativas à questão social, ao exílio, à escravidão, a ficar sem casa, a ser levado para um outro país contra a própria vontade, a perder suas terras, a perder seus negócios, a perder todas as coisas. Então a gente nota esse texto começando com: então o Senhor, o seu Deus, e aqui de novo nós temos, como vai se repetir durante toda essa passagem, Deus sendo apresentado como aquele que é o mais poderoso, aquele que tem mais poder, aquele que é o todo-poderoso. Então, o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, ou literalmente, retornará a vocês, não é? Então, foram levados para uma terra estranha, foram levados para um lugar que não queriam, foram levados para uma situação em que eles perderam suas propriedades, perderam os seus negócios, perderam o seu trabalho, perderam as suas casas. Agora o Senhor lhes retornará, o Senhor os trará de volta, lhes trará restauração. Segundo, terá compaixão de vocês. Isso é muito bonito. A palavra no hebraico para isso é raham. Essa palavra, a raiz dela é acariciar. Ela é interpretada como amor, esse amor piedoso, cuidadoso, não é? Que abraça, que faz carinho, não é? E aí, essa palavra que ele disse, o Senhor os acariciará, o Senhor vai abraçar vocês, o Senhor vai cuidar de vocês, o Senhor vai ter esse amor piedoso, cuidadoso por vocês, carinhoso por vocês. Terceiro, o que vai acontecer então no aspecto ainda social, examinando aqui os aspectos sociais, e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. O exílio era uma das coisas que as pessoas naquela época mais temiam. Se eu olhar para a nossa sociedade hoje em dia, eu diria que o que nós mais tememos é o desemprego. Ficar desempregado, não ter um salário, não ter renda, como é que a gente vai comer, como é que a gente vai pagar as coisas, como é que a gente vai ficar? Mas naquela época eles dependiam da terra. E se eles tivessem um pedaço de terra, eles plantavam comida e comiam. Mas e se eles fossem para uma terra, carregados para outra terra, perdessem suas propriedades, perdessem seus sítios, suas fazendas, e lá eles fossem escravos, não tivessem direito a uma propriedade, não tivessem direito à terra? Isso era horrível. Mas isso acontecia direto, porque com a instabilidade do poder naquele tempo, as pessoas eram levadas de um lado para o outro. A coisa mais comum era ir e ser carregado para o exílio. Vinha um conquistador, tomava conta ali, destruía aquela região, levava as pessoas como escravos para outro lugar, para outra terra. Mas Deus disse que vai trazer as pessoas, mesmo que elas entrarem numa condição, numa situação, por causa
da sua infidelidade, por causa da sua desobediência, elas entrarem numa situação em que elas estão agora totalmente desprovidas, o Senhor os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Eu não vou nem comentar o fato de que tudo está sob controle de Deus, então mesmo que eles fossem levados para o exílio, a palavra de Deus disse que o Senhor é quem os espalhou. E aí ele diz, olha, isso não é fácil. As pessoas sabiam que não era fácil voltar do exílio. Israel não tinha nem terra ainda, que dirá ser tirado da sua terra, mas mais dia menos dia isso ia acontecer. Israel todo foi tirado do reino do norte. Judá também foi tirado. Você lembra da história de Daniel, você lembra da história de Jeremias, você lembra da história de Esther. Eles foram levados para outra terra, para outro lugar. O Senhor disse, eu vou reuni-los de todas as nações, eu vou trazer de volta. Não é fácil. E o Senhor sabe que não é fácil, por isso ele diz, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ou seja, o Senhor ia tomar conta desse desafio geográfico, portanto, por mais longe que fosse, o Senhor os traria. Depois ele disse, ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ou seja, quando você é levado para outra terra, você perde a sua propriedade. Outra pessoa vai morar lá. E normalmente era isso que era feito. Os reis, para poder quebrar o ânimo das pessoas, levavam uns para uma terra, depois traziam os outros para a terra daqueles e faziam essa mistura toda. Então agora seria necessário tomar novamente a sua terra. Conquistar novamente. E o Senhor disse, eu vou garantir isso, e vocês tomarão posse dela. E a terceira coisa, ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. Quando você volta para a sua terra, finalmente consegue de volta, ela está destruída, as plantações estão destruídas. Mas o Senhor disse que vão começar do zero, mas eu vou fazer prosperar novamente. Quando? Quando? Quando o Senhor, cumprindo as palavras desse livro na sua vida, você se perceber que você está errado, e aí você se voltar para o Senhor para segui-lo de todo o seu coração e toda a sua alma, então o Senhor vai cuidar da área das questões econômicas, as questões sociais. Quarta pergunta, no retorno à obediência às coisas reveladas, qual seria a ação de Deus quanto às questões espirituais? Então, quando uma pessoa desobedece o Senhor e se afasta do Senhor, sua vida espiritual decai. Ela fica confusa, a sua espiritualidade fica quebrantada, acabada. Então, versículos 6 e 7 tratam desse tema. Ele diz, o Senhor, o seu Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, primeiro, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes. Literalmente, o texto diz, o Senhor circuncidará o coração de vocês. A circuncisão era uma pequena cirurgia que se fazia nos meninos quando eram pequenos, para que eles tivessem um sinal de que eles não eram de outra pessoa, de que eles pertenciam a Deus, de que eles eram povo de Deus e que Deus era o povo deles. Mas não adianta nada fazer um sinal no corpo, fazer um sinal no próprio corpo, se o coração não pertencer a Deus. Se o coração não estiver de acordo com a vontade de Deus, se o meu coração não estiver decidido a seguir os mandamentos escritos, a vontade do Senhor, de nada adianta. Mas aquele que pode tudo, aquele que pode tanto agir no nosso querer como no nosso efetuar. Ele disse, eu vou circuncidar os seus corações. Eu vou pôr uma marca que vocês não vão esquecer nunca. Vocês e os seus descendentes vão se lembrar todos os dias de que vocês são o meu povo e que eu sou o seu Deus. E para que o Senhor ia fazer isso? Para que o amem de todo o coração e de toda a alma. Coração, no Antigo Testamento,
representa a parte racional, a razão, e a alma representa a parte emocional. Portanto, vai seguir o Senhor, vai amar ao Senhor. E aqui o verbo amar é outro, diferente de racham. O verbo amar aqui, aheb, significa este desejo de estar junto do outro. Esse amor mais apaixonado, essa vontade de estar perto do outro. Então o Senhor disse que Ele vai circuncidar os seus corações, Ele vai dar um coração fiel a vocês, para que vocês tenham vontade de ficar perto de Deus, se vocês tenham o desejo de ficar perto dEle, de toda a sua razão, né? O coração, que para nós é o cérebro, e de toda a sua alma, quer dizer, das suas emoções. E vivam. E vivam é a interpretação da frase em hebraico leman hayeka, que quer dizer de toda a sua vida, ou para toda a sua vida. E isso fala da duração desse amor, da duração dessa relação com o Senhor. Esse desejo de estar junto com Deus vai surgir então nos seus corações, porque Deus vai fazer isso, para que vocês queiram estar junto com o Senhor por toda a sua vida. E em segundo lugar, o Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Estamos falando de restauração espiritual, estamos falando da bênção espiritual que vem sobre aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. E uma das coisas que nós mais reclamamos, quando somos corrigidos pelo Senhor, quando vêm as maldições pela nossa desobediência, quando as pessoas reclamam da injustiça. Ah, mas e aquele? Ele também desobedece. Por que ele está se dando bem? O Senhor está dizendo, você vai ver, quando me obedecer, a equidade, que a justiça do Senhor vale para todo mundo. E aqueles que estão se achando os tais, aqueles que são seus inimigos, seus odiadores, seus perseguidores, eles vão também receber a mesma disciplina do Senhor, a mesma correção do Senhor. Você vai ver a justiça do Senhor acontecendo ao seu redor. E isso é altamente restaurador quando nós passamos por injustiças, por dificuldades, mesmo em consequência dos nossos pecados e dos nossos erros. A gente reclama muito da injustiça, mas o Senhor está dizendo que a restauração espiritual ela vai incluir a visão dessa justiça. Pergunta 5 para esse texto. No retorno à obediência às coisas reveladas, qual seria a ação de Deus quanto às questões materiais? Então, as questões materiais também entram. As questões materiais são materiais, mas elas são afetadas pela nossa vida espiritual. Porque as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais, são mais valiosas do que as coisas materiais. Não é o material que afeta o espiritual, é o espiritual que afeta o material. Nosso relacionamento com Deus afeta inteiramente a nossa vida, até o nosso trabalho e as nossas propriedades. Portanto, quando nós nos afastamos do Senhor e desobedecemos ao Senhor, nossa vida material é afetada por isso. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele começa dizendo, vocês, e continua, obedecerão de novo ao Senhor. E depois, seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. E depois, então, o Senhor, o seu Deus, abençoará. E Ele fala de 4 áreas que serão abençoadas. Primeiro, o que as suas mãos fizerem.
Uma das áreas econômicas de Israel era o artesanato, era o trabalho com as mãos, era o mexer com metal, mexer com pedras, o trabalho das suas mãos. Depois, os filhos do seu ventre. Por quê? Porque não tinha aposentadoria naquela época. A garantia de que uma família ia sempre ter recursos era ter bastante filho. Então, quem não tinha filhos, esses filhos não iam crescer e não iam ajudar na roça, não iam ajudar no trabalho. E essa pessoa, então, não teria condições de se manter conforme fosse envelhecendo. Mas com muitos filhos, mesmo quando ele parasse de trabalhar, os filhos continuariam trabalhando. Teria cada vez mais gente trabalhando na família. E o Senhor disse, então, eu também vou abençoar os filhos do seu ventre. Você vai ter bastante filho, não é? Não sei se os casais hoje em dia estão querendo ter muitos filhos, não é? Mas naquela época eles desejavam muito. E depois ele disse, e a cria dos seus animais. Se você tem um rebanho, a forma de crescer esse rebanho é os animais dando cria. Então aqui a parte da pecuária. E também as colheitas da sua terra vão dar muito fruto às árvores. Portanto, também a área material seria afetada. E chegamos então à última pergunta que nós vamos fazer para esse texto. Havendo apresentado preciosas promessas para as questões sociais, espirituais e materiais, como Moisés ainda reforça a possibilidade dessas coisas acontecerem. Ele começa dizendo, o Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. O termo que ele usa aqui e que é traduzido como alegrar é sus. Esse termo significa brilhar. Ele brilhará sobre vocês, não é? Obviamente, por extensão, figurativamente, esse brilho pode ser interpretado como alegria. Mas ele brilhará sobre vocês. A bênção sacerdotal disse que o Senhor, que a face do Senhor brilhe sobre vocês. E o Senhor brilhará sobre vocês. Quando? Né? A partícula que é usada aqui, traduzida como se, ela é melhor traduzida por quando. O se, no português, estabelece uma coisa que talvez não aconteça. Mas se a gente puser um quando aqui, a gente sabe que vai acontecer, porque o desejo do Senhor, eu sei os planos que tenho para vocês, é trazer de volta o desobediente, é trazer de volta aquele que saiu da vontade de Deus. E quando ele fizer isso primeiro, quando vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, a lei escrita é o que ele vai dizer daqui a pouco. Quando você obedecer o Senhor, o seu Deus. Quer dizer, ouvir com atenção o que o Senhor está dizendo, ouvir para obedecer. Segundo, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei. Veja lá, no início, no versículo 29, nós vimos as coisas que estão reveladas são para vocês e seus filhos seguirem. Para nós seguirmos. E agora ele diz, quando é que o Senhor vai se alegrar? Quando é que o Senhor vai brilhar sobre você? Quando guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos nesse livro da lei. A revelação bíblica. Aquilo que o Senhor nos deu conhecimento. E quando? A NVI diz, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. De todo o coração. Já falei sobre isso, ele repete aqui. Quer dizer, de toda a sua mente, de todo o seu raciocínio, toda a sua razão e também de toda a sua alma. E ele vai continuar, o discurso é belíssimo, quero convidar você a meditar sobre o capítulo 29 e 30 de Deuteronômio, é lindo, é maravilhoso.
Mas eu quero só citar mais um versículo para você, que é um versículo que o apóstolo Paulo também cita. Ele cita em Romanos 10, 6 a 10, que é Deuteronômio 30, 11 e 14. É um texto belíssimo, porque ele fala novamente desta revelação que nós temos, que nos foi dada. Ele diz: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Essa palavra foi revelada para nós. Nós temos ela. Nós podemos entendê-la. E podemos praticá-la. Agora que nós entendemos o texto, temos que pensar o que é que ele significa, o que é que ele quer de nós. Esse texto nos ensinou sobre a funcionalidade da palavra de Deus. Ele começou dizendo para a gente que a palavra que é revelada é para ser seguida. Existem coisas que nós não sabemos e nem vamos saber. Existem coisas que Deus não se interessou em dizer para nós. E, infelizmente, há muitas pessoas, como eu disse bem no início, cuja teologia as leva a ficarem perguntando sobre coisas que Deus não quis dizer. Procurando experiências que não estão na Bíblia. Ou até inventando doutrinas e ensinamentos que a palavra de Deus não explicitou. São construídos em cima das dúvidas, das lacunas. As coisas não reveladas são para o Senhor. Nós não devemos olhar para o texto para fazer uma pergunta que o texto não quer dizer para a gente. Mas as coisas que o texto revela são para serem seguidas. É isso que a gente aprende com todo esse texto. Então, esse texto nos convence a parar de procurar coisas que o texto, que a palavra de Deus não nos diz. A deixar de lado as nossas dúvidas filosóficas e os nossos questionamentos, porque eles desviam a nossa atenção daquilo que efetivamente o Senhor nos revelou para ser seguido, para ser cumprido. Aquilo que o Senhor nos revelou já é bastante vasto. As coisas que a palavra de Deus claramente nos disse são bastante vastas, são interessantes. Eu, quando me dedico a estudar um texto como esse, a minha alma se alegra. Para mim é um privilégio, uma bênção examinar a palavra de Deus, não para encontrar coisas que o texto não está querendo dizer, não para procurar questionar a palavra de Deus acerca de coisas que Deus não se interessou em mostrar, mas aquelas que Ele disse, aquelas que Ele falou, Ele disse para que eu siga, para que você siga, para que elas sejam colocadas em prática. Essas coisas nós precisamos entender, nós precisamos procurar, nós precisamos observar. Então esse texto nos chama a ouvir e guardar toda a palavra de Deus. Algumas vezes o texto usa esse substantivo inteiro, todo, completo, para poder adjetivar a obediência. Nós precisamos ter uma obediência que é inteira, por inteiro. Precisamos de buscar toda a palavra que foi revelada para nós e colocá-la em prática. E como é que o texto também nos instrui, então, a colocar isso em prática? Esse texto nos chama a uma bendita dependência do Senhor. Esse texto pressupõe a graça.
Nós não vamos conseguir colocar a lei em prática por nós mesmos. É preciso que o Senhor circuncide o nosso coração, que o Senhor nos marque de uma maneira inesquecível de que nós somos o povo dele e de que ele é o nosso Deus. Portanto, precisamos obedecer cada coisa que o Senhor colocou para nós. Nós vamos conseguir pôr isso em prática, esse ensinamento que nós vimos aqui, se nós dependermos do Senhor, se nós nos abrirmos para que o Senhor faça a obra dele em nós e para que o Senhor também derrame sobre nós todas as bênçãos que ele prometeu. É isso que nós aprendemos hoje, é isso que você não pode esquecer. Existem coisas que não estão reveladas. Quando você perceber que começou a fazer perguntas e questionamentos que a Bíblia não está interessada em responder, você sabe que você está sendo tomado por uma vaidade humana, por um endurecimento de coração. Porque enquanto você se preocupa com coisas que Deus não revelou, você esquece das coisas que Ele revelou. Você deixa de praticar as coisas que Ele revelou. Portanto, a teologia que esse texto pressupõe, eu costumo chamar de uma teologia proposital, ou seja, a revelação de Deus ela tem um propósito. Ela tem um fim, algo que deve ser realizado, um telema, algo que precisa ser posto em prática, precisa ser alcançado. E é isso que a gente tem que prestar atenção. É por isso que desde o início do meu pastorado na Igreja Batista de Jerusalém, nós repetimos tantas vezes essa frase e ela se tornou também o slogan do Ministério de Esporte. Desde aquela época, pratique a Bíblia. A Bíblia é suficiente, aquilo que está revelado é suficiente. Pratique a Bíblia. Põe em prática. Viva a palavra de Deus. E como é que essa passagem chega até 2020, até a Igreja Batista de Jerusalém, até a nossa realidade? Como é que ela chega para nós? Nós vemos que Paulo citou o contexto da passagem que nós estudamos. Nós vemos que ele citou um versículo antes e outro depois. Antes ele disse, olha, ver, ouvir, sentir a palavra de Deus. Nós precisamos que a palavra entre pelos nossos olhos e depois pelos nossos ouvidos e aí faça morada no nosso coração. A gente precisa processar a palavra de Deus nos seus aspectos mais externos, no ver, nos seus aspectos mais internos, no ouvir, e também nos seus aspectos mais práticos, no sentir com o coração. Perceber com o coração. E depois ele citou também a disponibilidade da palavra. Aquele texto que eu li por último para vocês, que diz que a palavra não está tão distante como lá no céu, ou depois do mar, que eu preciso tomar um navio para ir, a palavra de Deus está perto de nós. Paulo cita também esse texto, para dizer aos romanos que a palavra que produz fé para a salvação, que a palavra que transforma, que a palavra que muda, que a palavra que liberta, está à nossa disposição. Estava à disposição dos romanos e está à sua disposição. E hoje você recebeu mais um pouco dela. Então o que você vai fazer? Quero desafiar você a 4 ações. Primeiro, humilhe-se. Deixe de lado a sua soberba. Se você tem colocado para você questionamentos que a palavra de Deus não responde, se você está querendo perguntar para Deus aquilo que Deus não está querendo responder, pare com isso. Pare também com a apostasia de se afastar de Deus e seguir seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, seus próprios planos, para que você possa fazer a vontade do Senhor. Deixe isso de lado. Humilhe-se. Se torne um servo da palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero desafiar você é que você aumente a sua
percepção da palavra de Deus, que você veja mais a palavra de Deus, ouça mais a palavra de Deus, sinta mais a palavra de Deus. Não espere até o próximo culto online, não espere até o próximo domingo, para que você, então, finalmente ouça novamente uma exposição da palavra de Deus. Essa semana, procure cada dia comer dessa palavra, ver essa palavra, ouvir essa palavra, sentir essa palavra. Deixe que ela modifique o seu coração, deixe que ela modifique a sua vida. Busque mais da palavra de Deus. A terceira reação que eu quero convidar você a ter sobre esse texto é lembrar que Moisés, trabalhando com um povo que, mesmo tendo morrido uma geração no deserto, essa nova geração ainda, ele diz: vocês não veem a palavra de Deus, não ouvem a palavra de Deus, então o que acontece é que o coração de vocês não está disposto para a palavra de Deus. Então ele desistiu de pregar? De maneira nenhuma. Foi aí que ele pregou. E é a mesma coisa que Deus disse para Isaías: esse povo não vai ver a palavra, não vai ouvir a palavra, mas você vai continuar pregando a palavra. E é isso que Paulo está dizendo aos romanos. Ele está dizendo: muitos em Israel se endureceram, não receberam essa palavra, e é por isso que ele cita Deuteronômio 29. Mas há um remanescente, há alguns que ouvem, há alguns que recebem, há alguns que aceitam. E por causa desses, preciso continuar pregando. Então pregue a palavra, receba a palavra, pratique a palavra e pregue a palavra, estude a palavra, pratique a palavra e pregue a palavra. Faça isso. Transmita essa semana a palavra de Deus para os seus amigos. Manda uma mensagem privada pelo Instagram, pelo Facebook. Publique na sua linha do tempo a palavra de Deus. Deixe que as pessoas ouçam. Muitos não ouvirão, mas alguns ouvirão. E finalmente, esse texto nos ensina que para multiplicar o reino de Deus, para multiplicar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, nós precisamos que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto. Nós dependemos dele. Nós sabemos que é ele quem produz o resultado na nossa vida. Então nós nos voltamos ao Senhor em louvor, em adoração, em exaltação. Porque é ele quem faz. É ele quem realiza. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele quer fazer. Ele quer realizar. Ouça a palavra de Deus. Deixe que Deus transforme a sua vida através dela. Porque Ele quer fazer isso. Eu quero terminar essa mensagem e esse chamado aos resultados, à prática, falando com você, que talvez ainda não faz parte de uma igreja, que talvez ainda não anda com irmãos que ajudem você a entender e a praticar a palavra de Deus. Quero convidar você a vir fazer parte conosco, a andar junto com a gente. Nós vamos ajudar você a entender a palavra de Deus. Vamos apoiá-lo a praticar a palavra de Deus. E todas as bênçãos que a palavra de Deus promete virão sobre a sua vida quando você obedecer. Você usufruirá da liberdade que há no Senhor, do carinho dele por você, das bênçãos sobre todas as áreas da sua vida, quando você for obediente, quando você seguir as coisas que o Senhor revelou. Então, se você deseja tomar o compromisso de aprender sobre a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, se você quer de todo o seu coração e de toda a sua alma seguir aquilo que o Senhor nos diz, eu quero orar por você. E quero que você, então, depois dessa oração, mande nas nossas redes sociais uma mensagem privada. Alguns dos nossos membros vão ver essa mensagem
e vão responder para você e começar a ajudar você no discipulado, encaminhar você para que você aprenda as coisas de Deus e aprenda a praticá-las. Então procure a nossa rede social, ou aqui mesmo o chat do YouTube, e coloque a sua mensagem para que a gente possa abençoar a sua vida. Então receba a oração do Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está, e eu quero orar por você. Se você está se comprometendo hoje, eu quero aprender as coisas que Deus revelou e quero pôr em prática na minha vida. Senhor meu Deus, eu sei que muitas pessoas acompanharam esse estudo bíblico, essa mensagem, essa pregação, e foram tocadas por ela. Mas algumas pessoas, Senhor, que ainda não conhecem a Tua palavra, que ainda não caminham junto com uma igreja sadia, que busca a Tua palavra e procura praticá-la, nesse momento estão fazendo uma decisão. Estão dizendo: eu quero experimentar, eu quero ver, eu quero sentir a palavra de Deus e quero colocá-la em prática. É por essas pessoas que eu oro agora. Resplandece, Senhor, sobre elas o Teu rosto. Traz, Senhor, sobre elas luz da Tua graça. Circuncida os seus corações, marca os seus corações, para que Te obedeçam, para que façam a Tua vontade de todo o seu coração e de toda a sua alma. E eu sei que o Senhor trará sobre eles, esses que estão se decidindo nesse momento, todas as suas preciosas promessas. E o Teu nome será glorificado na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Quero ouvir que você entrou em contato conosco, para que a gente possa ajudar você na sua caminhada. E dessa forma você possa ver cumprir na sua vida aquilo que nós vimos hoje da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. Uma alegria nós novamente, mais uma semana, podemos estarmos juntos, usando aqui os meios digitais. Eu quero, nesse momento, orar para o encerramento desse culto, orar pela sua vida e também abençoar você com a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Eu te agradeço pela bênção de podermos mais um dia estarmos juntos, ó Senhor, glorificando o Teu nome. Mesmo que não fisicamente, mas certamente em espírito, e também nos comunicando através dos recursos digitais. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos enfrentar dificuldades e problemas e continuarmos a glorificar o Teu nome e a exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque mais uma semana o Senhor cuidará de cada detalhe, de cada membro do Teu corpo, de cada um dos nossos irmãos. Obrigado por isso, Senhor. E agora, Senhor, na autoridade do Teu nome, eu abençoo, Senhor, com a Tua bênção, todos os Teus filhos que participaram desse culto, que estão participando desse culto. Que o Senhor os abençoe, Senhor, com as Tuas bênçãos, e que eles sejam fortalecidos no Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Ó Pai, guarda o Senhor Jesus protegidos, fortalece o Senhor Jesus junto das suas famílias, que o esposo ame a sua esposa e que a esposa, Senhor, honre o seu marido, que os filhos obedeçam aos seus pais e que os pais criem os seus filhos no temor do Senhor. Guarda, Senhor, as famílias da nossa igreja, protege o Senhor Jesus e fortalece-os em tudo. Abençoa, Senhor Jesus, o trabalho das suas mãos. Abençoa também, Senhor Jesus, suas propriedades, aquilo que o Senhor lhes deu, ó Pai, que eles sejam, Senhor Jesus, bons mordomos Teus. Abençoa, Senhor. E agora, Senhor Jesus, segundo a Tua palavra, eu os abençoo com as bênçãos celestiais. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça sobre vocês o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Que sobre vocês o Senhor levante
o seu rosto e vos dê a paz, essa paz que excede todo entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só fazer e te dar estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, um só povo, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Declare o véu, e o véu que separava agora brilha. Onde sua voz, só fazer e te dar estamos